social já causou diversos reflexos na rotina e na saúde mental dos brasileiros. Há inúmeras maneiras de buscar conforto e refúgio diante das sensações e dos sentimentos negativos. E parece que uma das mais utilizadas por aqui tem sido a comida, com aumento no consumo de itens que geram uma satisfação imediata, como doces, biscoitos, massas e salgadinhos. Um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a UFMJ e a Unicamp, aponta uma queda considerável na ingestão de alimentos saudáveis. Mas a presença frequente e excessiva destes produtos na rotina alimentar pode trazer problemas a curto, médio e longo prazo. Eu sou Renata Garofano e hoje vamos conversar com a nutricionista e coach de saúde, Lígia Henriques. Oi Lígia, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Obrigada por estar aqui com a gente, respondendo a inúmeras dúvidas. Legal. Então vamos lá. Quero, sim, iniciar o nosso bate-papo com uma pergunta que tem tudo a ver com os dados revelados no estudo feito pela Fiocruz. Na pandemia, as pessoas estão dando preferência aos alimentos industrializados, porque são mais baratos, mais práticos e fáceis de armazenar em casa. O quanto esse hábito faz mal à saúde? Eu acho até que isso não é 100% uma verdade. Porque as frutas, as verduras, os legumes, arroz, feijão, ovo, frango, também são alimentos relativamente baratos. Se você vai num final de feira, então tem muitas possibilidades. Nós somos um país muito rico de vegetais, né? Então também são baratos. E no fim, eu acho que uma coisa que a pessoa tem que pensar é que às vezes ela fica comprando um monte de produto um pouco mais barato e consome numa quantidade muito grande. Porque como os alimentos industrializados, eles têm um menor poder de saciedade, porque eles têm menos nutrientes. Então, às vezes, a pessoa compra um pacote de bolacha pelo valor que ela poderia comprar 3 bananas, só que ela come o pacote de bolacha de uma vez, porque é um alimento muito mais compulsivo, né? Então, eu discordo disso. Eu acho que as pessoas têm muito essa sensação de que comer bem é caro, mas no nosso país não é. Talvez seja um pouco da facilidade, né? Praticidade de achar que comprar pronto vai ser mais fácil do que procurar, né, esse alimento in natura. Dá mais trabalho, isso realmente. Assim, um alimento mais saudável, ele dá um pouco mais de trabalho. Mas uma banana, um ovo, são alimentos muito saudáveis, muito nutritivos e que são muito fáceis de consumir. Uma outra coisa que eu observo que está acontecendo muito na pandemia, muita gente está fazendo marmita para vender, né? Então, pessoas que perderam emprego ou que estão em casa. E aí é uma comida saudável, mais caseirinha e nutritiva. Tempos de Covid. Tem alguma alimentação que você costuma recomendar para os seus pacientes para fazer? A gente não sabe, é óbvio, né? Se tem como prevenção, vamos dizer assim, mas o que você recomenda para esse tempo que a gente ainda estamos numa pandemia, né? Sim, eu acho muito interessante. Quando começou essa questão do Covid, as pessoas ficaram muito assustadas, né? E antes do Covid, o que mais matavam eram as doenças cardiovasculares, que são doenças que são evitadas em relação à alimentação da mesma maneira que a gente evita o acesso a um vírus, né? Então, assim, uma alimentação mais rica em verduras, legumes, frutas, é o que ajuda a melhorar o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, né? Por outro lado, os alimentos mais processados, as gorduras saturadas, doces, açúcares, farinhas brancas, bebidas alcoólicas, tudo isso acaba prejudicando a nossa imunidade, inflamando o organismo. E um organismo inflamado, qual é o problema disso? Que hoje até é muito comum ouvir a dieta anti-inflamatória, né? A questão da inflamação é que é como se o organismo ficasse mais fragilizado. E qualquer coisa que batesse nele, ele não teria tantas defesas, né? Então você fica mais suscetível a qualquer tipo de doença. Você comentou das bebidas alcoólicas, né? As bebidas alcoólicas, assim, o que elas provocam no organismo, né? Porque assim como os alimentos industrializados e a queda de alimentos saudáveis, houve um aumento expressivo no consumo de bebidas alcoólicas aqui no Brasil desde o início da pandemia, né? E isso quão é prejudicial para as pessoas? Então, a bebida alcoólica é um dos alimentos mais imunossupressores que tem, né? Então, o álcool não é algo agradável para o organismo. Então, o organismo, ele precisa de mais energia, né? De mais nutrientes para dar conta desse processo. Então, a gente fica mais fragilizado mesmo. Porque em relação à saúde, eu costumo dizer que a gente tem 4 pilares de atenção.
que é o sono, que a qualidade e a quantidade de sono são importantíssimas, a prática do exercício físico, a água e uma boa qualidade de alimentação. Então, se está percebendo que está bebendo com muita frequência, então tenta fazer exercício com mais regularidade, dormir melhor, cuidar mais da alimentação. Então, já que eu gosto de beber, então eu não vou comer doce. Porque daí você escolhe dentro aqueles alimentos que são os piores, que são os vilões, né? Pelo menos você coloca um limite. E aí cuida para beber mais água, né? A bebida também, quando a gente bebe água enquanto está bebendo, isso ajuda inclusive na ressaca, né? Porque parte do que a gente sente depois que bebe tem relação com a desidratação, né? Então eu acho que esse equilíbrio é uma coisa que funciona muito bem. Como que a pessoa pode identificar que a fome em excesso ela é provocada uma fome que a gente pode chamar de uma fome emocional? Tá. Tem a diferença da fome e da vontade de comer, né? Então explica pra gente essa diferença. A fome, ela é física. Então, como qualquer outra coisa do nosso organismo, que é biológico, né? O sono, a vontade de ir no banheiro, a fome é física, a gente tem sinais físicos. Então, algumas pessoas começam a sentir fome e vão ficar mal-humoradas, ou vão tremer, ou vão ter dor de cabeça, ou vão ter uma queda de energia, né? Isso é o corpo dizendo que a pessoa precisa do alimento para fornecer energia e nutriente, né? Normalmente, a fome, ela não é específica. Então, você não fala assim, eu tô com fome de brigadeiros. Tem fome de fome. Qualquer alimento é suficiente. E você não precisa de uma quantidade muito grande. Ela não é exagerada e ela não precisa ser tão imediata, porque a fome não vem de uma vez, ela vem aos poucos, né? A vontade de comer, ela é externa. E aí, ela pode... Tem vários caminhos dessa vontade externa. Pode ser alguma coisa visual, então você vê uma revista ou no celular, uma propaganda do iFood, e aí isso já desperta uma vontade de comer. Ela pode ser social, que tá todo mundo comendo pizza, aí você também vai ter vontade de comer a pizza, né? Ela pode ser emocional, que é quando está relacionado a algum sentimento. Então, a pessoa está triste, ela está ansiosa, e aí isso desperta a vontade de comer. E, normalmente, quando ela é emocional, ela gera culpa. Então, a pessoa come e depois fica culpada. E quando tem esse tipo de fome, essa vontade de comer, né, que a gente acaba chamando de fome, são coisas específicas. Então, a pessoa não vai querer uma maçã, né? Ela quer normalmente um carboidrato ou alguma coisa que ela gosta bastante. E ela come muito rápido, né? Assim, ela precisa daquele alimento rápido, ela come mais rápido e acaba comendo numa quantidade maior. Então, normalmente é isso. Eu sempre falo para as pessoas prestarem atenção no que realmente é fome e como sentem a fome. Porque muitas vezes eu tenho pacientes que falam que nem sentem a fome, porque come muito antes de sentir a fome. Muitas pessoas têm falado que estão beliscando mais, né? Que estar em casa fica lá o dia inteiro beliscando. Então isso é total vontade de comer. Então a gente pode dizer que o belisco é isso. O belisco dificilmente a pessoa está com fome, porque especialmente se você se alimenta bem, você vai ter um tempo que seu corpo está processando tudo aquilo e que até por uma questão hormonal você não vai ter o desejo de comer, né, físico, né? E como as pessoas estão em casa, fica muito próximo da cozinha, né? E tem mais tédio, mesmo trabalhando, quando está no ambiente de trabalho, passa você conversa, né? Você se distrai mais. E em casa fica muito fácil pegar alguma coisa, o tempo inteiro vai na cozinha, abre a geladeira, abre o armário. Até as crianças estão beliscando mais, né? E as crianças engordaram muito também na pandemia, porque antes elas tinham mais atividade, né? Então, além de diminuir a atividade, diminuir o gasto energético, elas ficam o tempo inteiro beliscando, né? E aí perde totalmente essa relação fisiológica da fome e da saciedade. E de maneira geral, mesmo quando me procuram com criança, né? A minha tendência é conversar com os pais, porque eu tenho muita preocupação de como a dieta é introduzida para a criança. Porque eu tenho pacientes que fazem dieta, eu tenho uma paciente que ela fala que faz dieta desde os 4 meses, que o médico falou, tá muito acima do peso, vai diminuir essa mamadeira, sabe? Então, não adianta. Eu acho que tem que ser uma coisa introduzida de uma maneira muito tranquila e os pais têm que mudar o padrão, porque a criança vai seguir o hábito do pai, né? Nada melhor do que o exemplo, né? Então, acho que criança tem que fazer exercício antes de dieta, tem que se exercitar, tem que movimentar o corpo, né?
E cuidados básicos que muitas vezes através da mãe, que de maneira geral é quem está mais com a criança, né, consegue ir fazendo a criança entender isso. Eu costumo falar assim, você pode me corrigir se estiver errada, que a dieta tem que ser prazerosa e não dolorosa, né? Porque senão não funciona. Sabe por quê? A gente tem, neurologicamente, a gente só mantém o que nos dá prazer. Por isso que muitas vezes a gente repete hábitos que a gente fala, nossa, de novo eu tô comendo chocolate. Por quê? Porque no fim, aquilo dá prazer, né? Então, se você tem uma experiência de tudo bem, você teve o resultado, mas foi super sofrido, o corpo não vai tornar isso um hábito, porque isso não foi prazeroso. Agora, quando você consegue, no processo, ter pequenos prazeres, precisa do esforço, mas dá para ter prazer, daí fica mais fácil você ir transformando e construindo um novo hábito. E Lígia, me fala uma coisa, voltando rapidinho para falar de Covid, a gente escuta falar muito da vitamina D, da importância da vitamina D no combate, né? Eu queria saber até que ponto isso realmente é verdade e se existe algum alimento que você recomenda, que ajuda nessa reposição da vitamina D, que é tão importante, não só para o Covid, mas para infinitas coisas. Eu acho que a vitamina D é o que a gente tem realmente mais certeza que tem uma interferência, né? Não ainda que vai evitar a pessoa ficar doente, mas que vai melhorar os sintomas, vai passar por isso de uma maneira mais tranquila, né? A vitamina D tem muita relação com o sol, e agora que tá frio é mais difícil. E a gente não tem nos alimentos muita vitamina D, mas onde tem mais é leite e derivados, e tem hoje alimentos enriquecidos com vitamina D, então leites de boa qualidade, assim, às vezes até vem escrito, né? Eles enriquecem ainda mais, né? Peixes e frutos do mar, ovo e fígado, são os que têm em maior quantidade, né? Principalmente os peixes gordurosos, né? Salmão, esses peixes que têm ômega 3 também, né? Então isso é muito importante, porque a vitamina D nos últimos anos tem sido muito estudada, né? E ela tem relação com depressão, muita relação com obesidade. Então, é algo que a gente tem que ficar alerta mesmo, prestar bastante atenção. Para a gente finalizar o papo, que está tão gostoso, com muitas informações relevantes, importantes, dicas, enfim, eu queria saber se você pode compartilhar com a gente uma receitinha que o pessoal possa fazer em casa, principalmente para esse pessoal que gosta de ficar beliscando, que a gente comentou, mas que seja uma coisa mais saudável, né? Que não prejudique tanto a saúde, que não deixe a pessoa ganhar uns quilinhos a mais. Queria saber se você tem alguma coisa para compartilhar com a gente. Eu acho que como belisco, o que a gente pode pensar de repente é em fazer, até deixar isso, muitas vezes eu converso com os pacientes e funciona bem, assim, sabe? Deixar pepino, cenoura, cortadinho, para se você abrir a geladeira, de repente tem uma cenoura, para quem gosta de cenoura, mas pode aprender a gostar, porque para falar que não gosta tem que experimentar 8 vezes, o paladar muda. Cada 10, 14 dias as papilas gustativas mudam, então eu também não aceito isso, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, eu acho que isso é bem legal, até num happy hour, sabe, tomatinho, porque o que tem menos caloria, né, que dá para beliscar, são esses tipos de alimento. E pensando na questão do doce, né, para quem é muito compulsivo pelo doce, porque algumas pessoas realmente têm essa questão da compulsão pelo doce, então a minha orientação é um doce mais amargo, né, um chocolate amargo, ou até um doce diet, que mesmo tendo gordura, não tem açúcar, isso também diminui a compulsão. E uma coisa muito simples que qualquer pessoa pode fazer e que fica uma delícia, é usar iogurte, que iogurte tem vitamina D, é uma proteína, né, que é uma coisa bem importante. Nos beliscos, normalmente a gente acaba beliscando carboidrato, e misturar com uma fruta picada, ou com um pouquinho de mel, ou um pouquinho de cereal. É um lanchinho muito nutritivo, muito fácil de fazer, rápido, e que dá uma saciedade mais prolongada. Ótimo, adorei todas as receitinhas, todas as dicas. Queria agradecer, Lígia, por você ter batido esse papo com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, adorei. Então é isso, gente. Conversei hoje com a nutricionista e coach de saúde, Lígia Henriques. Espero que vocês tenham gostado. Acessem o nosso site r7.com/câmera record e ouçam esse e outros podcasts. Até o próximo.